A forma como Deus cria o ser humano é algo muito interessante. Deus, na sua preciosa, maravilhosa, infinita glória, preenchendo todo o universo, tudo criado por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, Ele em toda a sua majestade, em toda a sua glória, habitando numa realidade que o homem não conhece antes da criação do mundo. Nós, seres humanos, temos uma data de nascimento. Deus não conhece uma data de nascimento. Antes de tudo, Ele já era, para sempre Ele será. Então, nessa glória atemporal, infinita, Ele resolve criar o homem e a mulher. Ele resolve criar o ser humano. E quando a gente começa a ler em Gênesis, capítulo 1, não precisa abrir, mas... Aliás, acho que é bom a gente abrir. Vamos ler no capítulo 1, 2 versículos apenas. Mas eu quero levar vocês a uma linha de raciocínio essa manhã, que às vezes não é muito pensado ou muito falado, mas eu acho que é importante a gente perceber sobre a presença de Deus. Então, em Gênesis 1, eu quero ler versos 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E aí o verso 27 vai dizer: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Eu queria fazer uma nota mental aí para vocês, de que quando a Bíblia fala homem, aqui obviamente não está falando de um gênero ou sexo masculino, está falando homem no respeito à humanidade. Mas quando a Bíblia traz aqui já no 27, dizendo Deus criou homem e mulher, e mais à frente a gente tem uma descrição ainda mais detalhada sobre como Deus cria. Eu sei que você conhece todas essas passagens. Mas muitas vezes a gente vê no contexto igreja falando assim sobre Deus, sobre o homem como imagem e semelhança, e poucas vezes nós falamos ou ouvimos falar sobre características que a mulher tem. E todo mundo aqui sabe que homem e mulher são totalmente diferentes. Não precisa nem de muito discernimento, nem muito entrar em muita discussão. São muito diferentes. Mas por diferentes que são, os dois possuem características que refletem e espelham a natureza de Deus. Os dois. Eu espero que você compreenda muito o que eu quero dizer, para que não corra o risco de alguém sair dizendo que a Raquel ficou defendendo as mulheres hoje no culto. Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero fazer aqui hoje essa manhã. Não é isso que eu vim fazer. O que eu estou querendo fazer é aproveitar esta data de que é Dia das Mães, para enfatizar algumas coisas, não sobre a mãe em si, mas características que as mães refletem, que foram geradas em Deus, que o próprio Deus tem. As mães apenas são um reflexo. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é, muitas vezes nós falamos muito de paternidade, não é? Não falamos tanto? Paternidade, você que não teve um pai, que não tal, precisa ser curado. E não estou falando que isso é errado, não, isso é muito certo, nós precisamos disso. Mas será que não há também um lado, não sei se eu posso dizer um lado, ou uma nuance do caráter de Deus, em que nós também precisamos não apenas conhecer, mas receber da presença dEle, que não é a paternidade de Deus, mas a maternidade. Olha que conceito, maternidade de Deus. Então, antes que alguém saia daqui pensando que eu sou herege, nós vamos ler muitas coisas aqui na Bíblia. Mas existe sim, porque Deus fez o homem imagem e semelhança, não apenas o homem, mas a mulher também. A mulher também é imagem e semelhança de Deus. Até aí tudo bem? Todo mundo compreende? A mulher também é imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma que tem coisas que a mulher não vai conseguir refletir de Deus, porque são coisas que só o homem tem. Tem atitudes, tem coisas que apenas o homem reflete de Deus. Mas da mesma forma, só a mulher consegue refletir algumas coisas da personalidade, do caráter. Deus
Deus é muito mais do que um gênero. Deus é muito mais do que... É muito mais. Nós não estamos falando de especificismo, nós não estamos falando de antropomorfismo, nós não estamos nem entrando em debate nenhum teológico. O que eu quero essa manhã mostrar para nós, para mim e para você, é que Deus tem algo muito além do que uma pequena briguinha que a gente às vezes fica, homem, mulher, o que é mais importante? Não tem nada disso. Na verdade, a junção dos dois conceitos, homem e mulher, juntos, é uma pequena porcentagem. Falha. É uma sombra distante da bondade de Deus. Muito distante, muito pequeno, mas ainda é o melhor que a gente consegue ver. Se eu pudesse, usaria as palavras de Jesus. Jesus, ele diz o seguinte: vocês que são maus, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos? Quanto mais o Pai Celestial. Então, se você vê uma mãe muito boa, se você vê um pai muito bom, que você fala, que pai maravilhoso, que mãe maravilhosa, é lindo. Mas mesmo assim, olha, é uma coisa ínfima, minúscula, uma sombra embaçada e distante e deturpada pela queda. Mas ainda assim, pequeno que seja, consegue ainda nos mostrar do grande amor de Deus. Porque se nós que somos maus, conseguimos olhar para os nossos filhos, pai e mãe, homem e mulher. Se nós conseguimos olhar para os filhos e desejar algo bom para os filhos, quanto mais esse Deus que nos criou. Então, Deus cria homem e mulher à sua semelhança. De novo, poderíamos falar, se hoje fosse dia dos pais, eu teria que preparar uma outra pregação e achar outros pontos, que são pontos fortes de homem. Mas como é dia das mães, então, alguns pontos que me chamam a atenção na Bíblia com relação às mulheres. O primeiro e o óbvio, a mulher tem capacidade de gerar. Gerar. A mulher fica ali meses numa gestação gerando, não por ela própria, é um dom de Deus, uma dádiva, mas essa coisa do útero e da dádiva de gerar, de abrigar em si a vida. Você sabia que em Gênesis 1, verso 2, quando a Bíblia fala assim, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não sei se você sabe, mas o verbo do hebraico ali usado, por incrível que pareça, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o verbo ali o Espírito estava sobre as águas como uma ave chocando as suas crias. Esse é o verbo do hebraico, chocando as crias e gerando, esperando uma gestação acontecer. Quer dizer, e quem é mãe aí sabe que gestação parece que nunca mais vai acabar. Parece que nunca mais. Já viu uma mulher no fim da gravidez? Pelo amor de Deus. Eu acho que o homem não aguentaria. Acho não, né? Enfim. Então tem um aspecto de Deus que tem essa paciência e essa longanimidade. Diz Joyce Meyer que a palavra longanimidade deveria ser escrito longanimidade. Porque é assim, essa habilidade de... E eu acredito, é claro que sempre tem exceções por personalidades, mas às vezes o homem ele tem um pouco mais de resolução, de iniciativa, e a mulher é aquela que, calma, não, tá. Esse lado a gente também encontra em Deus. Deus é o perfeito equilíbrio, mas em Deus nós encontramos essa capacidade de gerar, de esperar, de compaixão, de longanimidade. Um dos verbos do hebraico de demonstrar compaixão é exatamente esse.
São dois verbos, um mais lindo que o outro. Um fala de abrigar no útero. Olha que coisa maravilhosa. E Deus usa essa figura de linguagem tantas vezes. Deus fala sobre o povo de Israel. Ele fala, perdão, ele fala, foi eu que te gerei. Mas gerar não é no útero? Gerar? Foi eu que fiz você, eu dei luz a vocês. Eu trouxe vocês à luz. Isso é uma figura, não estou falando de, vocês compreendem que eu não estou falando de literal? Eu estou falando de figura de linguagem, poesia, mas que faz alusão a uma característica que as mulheres conseguem compreender e demonstrar para as gerações seguintes. Então Deus fala, foi eu que gerei, foi eu que trouxe à luz esse povo. Chega um momento que Deus está nervoso com o povo e Moisés fala assim, olha, esse povo aí que o Senhor que gerou, foi o Senhor que deu a luz para esse povo aí, foi o Senhor que trouxe esse povo à luz aí. E Deus realmente, ele reafirma isso, fala assim, esse povo foi eu que chamei, eu que dei a luz a esse povo, foi eu que trouxe, eu quis que eles fossem meus. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, no meio deles eu andarei. Então, essa capacidade de gerar e criar para si um povo. Mas, ao redor da Bíblia, a gente vê isso, então, enfim. Aliás, uma outra palavra que eu ia mencionar do hebraico também, que Deus usa, algumas vezes vai aparecer no Pentateuco, mas sobremodo ali, sobretudo 30, 31, 33 de Êxodo para frente aparece algumas vezes. Nos Salmos aparecem muitas vezes. Quando Deus vai falar com Moisés, e nos Salmos, mais uma vez, aparece de compaixão e misericórdia, uma palavrinha do hebraico que se chama hesed. E essa palavra fala de não apenas colocar o coração na dor e na miséria do outro, mas é uma palavra com aquelas letras do hebraico onde a figura é de uma ave mãe que tira as suas próprias penas mais próximas do próprio coração e faz um ninho mais aconchegante que consegue para que aqueles filhotinhos dela consigam encontrar aconchego, consigam encontrar conforto. Nós que somos mães, a gente sabe como é isso. Se tem uma coisa que a mãe é capaz de fazer, não que o pai não seja, mas o instinto materno. Instinto materno tem uma coisa que nós tiramos de nós. A gente é capaz de ficar sem para que a descendência receba algo, para que você proteja. E isso, gente, isso não vem de nós. A nossa natureza é pecaminosa. Isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Foi Deus que pôs isso em nós. E é tão real isso que até os seres que não são seres humanos, estou falando de animais irracionais, tem isso. Um animal tem esse instinto materno de proteger. Tem animal que, se você chegar perto da cria, a mãe daqueles bichinhos vai te pôr para correr. Pode ser 10 vezes menor do que você. Você vai passar vergonha. É ou não é? Vai te pôr para correr. Não interessa. Porque ela sabe, eu sou a mãe. Aqui você não... Então, quer dizer, isso é uma coisa que o próprio Deus tem nele para conosco como seus filhos. E ele colocou isso em nós. Então, nada melhor do que honrar as mães nesse dia, porque isso foi uma dádiva dada pelo próprio Deus. Eu me lembro de uma história que a Bíblia relata como a história de Jó. E o livro de Jó é muito interessante. A Bíblia vem trazendo que Jó vai falando, e passa por todo aquele caos. E aí são 37 capítulos de Jó falando, os amigos falando. No 38º, Deus começa a conversar. Deus ficou em silêncio, 37 capítulos. E no 38º capítulo, Deus começa a falar, e Deus fala, olha, onde você estava? Quando eu falei para o sol, onde esconder?
Aonde você estava quando eu disse para a água, para a onda da praia, vem só até aqui? Aonde você estava? E ele vai trazendo, Deus trazendo as perguntas. E ele fala assim, aonde é que você estava quando eu falei para o gelo e para a neve? Onde o útero do gelo e da neve, onde você estava quando eu criei os aposentos e o útero, a recâmara da neve? Isso é Deus falando com Jó. Então, essas figuras vão aparecer na Bíblia para nos mostrar alguns... Gente, Deus é misterioso. O dia que a gente conseguir explicar Deus, deixa de ser Deus, né? Deus é misterioso. E esses são os mistérios de Deus. São os mistérios de Deus. É uma coisa... Trazendo de volta para a própria gravidez de uma mulher, é uma coisa tão misteriosa. Como que dentro do útero de uma mulher, os ossos podem ser criados. Como que uma mulher pode ter 2 corações dentro do seu corpo, 4 pulmões, sendo formados. Uma coisa muito incrível. É o sopro de Deus. É o sopro de Deus. E eu quero ler 2 versículos com vocês. Vamos abrir em Isaías. Primeiramente, Isaías 63. Isaías 66. Isaías 66, verso 13. Diz assim, 66, 13. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém, vós sereis consolados. Mais uma vez, queridos, eu não estou falando de algo que é mais ou menos importante, não estou trazendo demérito aos homens. Cada um com suas propriedades e as suas distinções. Se fosse algum outro assunto, talvez aqui seria um tópico maravilhoso para colocar em evidência os homens. Mas aqui está falando de consolo. E a gente sabe que para consolar a mulher é melhor. Vocês concordam? Que um homem consolando, não, tá tudo bem. Não é assim? Mas a mulher sabe como consolar. A gente está rindo, mas é o que eu estou dizendo. São coisas diferentes. Se eu estivesse falando de outro assunto, certamente a gente poderia aplicar o homem. Mas hoje, Dia das Mães. Né? Eu estou enfatizando isso bem porque eu não quero que alguém ache que eu estou desmerecendo, não. Mas eu acho lindo, porque Deus poderia aqui usar qualquer figura de linguagem, não poderia? Como um animal, como qualquer... Mas aqui ele usou o que é como uma mãe. Como uma mãe consola um filho, eu vou consolar vocês. Ou seja, Deus está falando de uma característica que mães possuem, de se doar para consolar uma criança de uma forma que demonstra quem Deus é. Demonstra quem o Senhor é para nós, em nossas vidas, em nossa vivência, em nossa existência. Eu não acho que seja à toa que Deus tenha enviado Jesus de uma forma que desafiou uma cultura no momento onde Jesus apareceu. Gente, se hoje nós achamos que existe uma realidade machista, meu Deus, quem diria na época de Jesus? Hoje está muito bom para comparar com a época de Jesus. E Jesus vem para quebrar tanto paradigma. As mulheres que pagavam as contas de Jesus, que financiavam o ministério de Jesus, as mulheres seguiam Jesus. Gente, aquilo era absurdo para a época.
E como se ainda não bastasse, quem é primeiro a ver Jesus depois de ressurreto e testemunhar? Então, o próprio Deus queria quebrar um paradigma. E para aliviar para os homens, eu vou ajudar vocês, né? Tinha que ser mulher mesmo, porque a mulher gosta de falar. Então, para ajudar vocês um pouquinho, então tinha que ser mulher mesmo para ver, para espalhar a notícia, né? Que aí ia falar para todo mundo. Se fosse homem, ressuscitou. Mas conta mais detalhes. Ressuscitou. Então tinha que ser mulher, porque ressuscitou, porque eu vi que estava dobrado, assim, um lenço da cabeça, e o outro estava no chão e tal. Então tinha que ser mulher mesmo. Mas Jesus aparece e traz a mulher a um pedestal e a um nível, não acima do homem, mas num nível onde ele coloca homem e mulher são imagem e semelhança. E os dois juntos vão refletir corretamente, não de forma disfuncional, mas agora de forma funcional. Cada um com suas características e atributos. Os dois vão refletir do que é melhor ou mais próximo possível desse lado de cada eternidade. Mesmo com a natureza caída, o que conseguimos ainda aproximar melhor. Claro que é muito mais. Mas me chama a atenção de Jesus ter feito isso. Quando eu falo de Jesus ter feito isso na ressurreição, é apenas um dos pontos durante todo o ministério de Jesus. Você se lembra? Agora eu vou falar da minha área, que é da música, quando a gente fala assim, vamos falar de adoração na Bíblia. A maior e provavelmente a única e significativa menção de adoração na Bíblia, Jesus não fez para um doutor na lei, um fariseu, um mestre, um conhecedor da Torá, numa sinagoga ensinando. Jesus traz essa revelação que a gente tanto ama, que o meu Pai é Espírito, importa que os adoradores o adorem, Espírito em verdade. Essa linda e maravilhosa, esse lindo, maravilhoso conceito, Jesus dá a uma mulher, como se não bastasse, uma mulher samaritana, que não tinha uma boa fama. Que se alguém visse conversando com ela, aquela mulher lá que tinha 5 maridos, que está conversando com ela? Gente, a Bíblia chega a dizer que os discípulos não tinham coragem de perguntar o que eles estavam conversando. Você acha que isso é um bom sinal? Porque Jesus não se importava. Que bom que Jesus não se importa com o olhar do outro, o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. Que bom. Porque a bondade dele é muito acima de tudo isso. A misericórdia dele é uma porta aberta para todos nós. Não tem limites. E eu tenho mais um versículo para ler com vocês, que também está em Isaías 45:15. Esse é o último versículo que eu quero ler com vocês. Eu não trouxe uma palavra muito grande, mas eu creio que Deus tem algo assim para curar-nos nessa manhã. Isaías 45:15. Não pode ser 45:15. É o quê? 49. Muito obrigada, porque tem hora que a gente anota e precisa de interpretação. 49. Isso. Olha que coisa mais tremenda. 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? É uma pergunta, tem uma interrogação. Mas, ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Aqui está falando de Jerusalém em si, mas quem de nós nunca se aterrorizou ao ver numa notícia uma mãe que joga um filho fora?
Quem de nós nunca aterrorizou ver policial encontrando um bebê numa lata de lixo? Um terreno baldio? Porque para a mente nossa, mesmo sendo maus, lembrando, nós estamos com um chip deteriorado pelo pecado. A gente, sendo mal, acha isso um absurdo. Mesmo sendo maus, a gente fica aterrorizado de ver isso e pensa, como que uma mãe... E eu não estou aqui para julgar, porque a gente não sabe por qual experiência a pessoa passa, ou qual é o make-up emocional, o que aconteceu. A gente não sabe, biológico, fisiológico. Não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou querendo dizer o seguinte, a gente escuta uma coisa dessa, mesmo sendo mal, a gente ouve um negócio desse e pensa, como pode? Uma mãe que gerou aquela criança jogar um bebê fora. E a Bíblia, por antiga que é, ainda consegue ser tão atual. Não é? Mesmo, ou seja, qualquer mãe que consegue fazer isso, mas ainda que uma mãe fizer isso, Deus fala, ainda assim, eu nunca me esquecerei de você. Jamais. Aqui ele fala de Jerusalém dizendo os seus nomes, o seu nome está na palma das minhas mãos. E alguém pode falar, mas estou falando de Jerusalém. A gente está nas palmas das mãos de Jesus também. Porque ele foi furado nas mãos. Ele foi perfurado nos pés. E se você se lembra bem, ele orou por mim e por você. Aqui, em 2019. Lá em João 17, ele fala, Pai, eu oro não por esses apenas, mas por todos aqueles que ainda vão crer. Inclui a gente, aqui em Tampa, Flórida, 2019, em maio. Nós estamos em maio, né? De repente eu estou assim. Então, quer dizer, nós estamos inclusos nisso, estamos nas palmas das mãos de Jesus. Foi por nós os cravos. Foi por nós o sofrer. Jamais ele se esqueceria de nós. Porque ele é misericordioso. E eu queria que você fechasse os olhos, eu queria fazer uma oração antes. Na verdade, uma oração por alguns motivos que Deus colocou no meu coração. Muitas vezes a gente vê sendo falado muito sobre paternidade, poucas vezes sobre maternidade. Mas eu sei que tem pessoas que precisam de cura em suas histórias relacionadas à maternidade. Então, assim, queria tomar aqui 5 minutos, 10 minutos apenas, para a gente orar por alguns motivos. Se você precisa que Deus, não vou dizer apague, porque Deus não apaga a memória, mas Deus cicatriza a ferida. Deus tirador de feridas. Por incrível que pareça, tem sim mães que abandonam, que machucam, que dizem palavras para os filhos que nenhuma mãe deveria dizer. E se nós conseguimos olhar para Deus como nosso pai, eu estou aqui para dizer que a gente também pode olhar para Deus como nossa mãe, por incrível que pareça. Que Ele nos defende como nossa mãe, Ele nos consola como mãe, consola um filho. E num pleno dia das mães, Deus pode trazer cura para alguém nesse dia, que talvez precise, independente, seja homem ou mulher. Porque aqui desse lado de cá, da eternidade, a gente não tem nem mãe nem pai perfeito. Todos nós somos quebrados. Então, esse é um motivo de oração. O segundo é se alguém
tem desejo de ser mãe, tem alguma complicação, tem problemas com infertilidade. Eu enfrentei muitos problemas com infertilidade, muitos exames, cirurgias, até conseguir conceber, ter minhas filhas. E eu sei que ser mãe é uma dádiva de Deus. Eu sei que Deus pode curar também, curar o útero de uma mulher, faz da estéril mãe de filhos. E dentro destes dois tópicos, se você quer também representar alguma pessoa que talvez nem esteja aqui, mas você quer que o Senhor alcance, quero que você interceda por essa pessoa. E você pode ficar à vontade, se quiser ficar sentado, quiser se colocar de pé, ou quiser vir à frente, se ajoelhar aqui, fique livre. Fique livre. Só peço que você fique conectado com o Senhor, não se disperse, para que a gente tenha um ambiente onde o Espírito Santo fique à vontade.